Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa leitura hoje vai ser a mesa real, tá? Para quem não conhece, é uma leitura que ela engloba todas as áreas da vida, tá? Então dá para ver muita coisa. E vamos lá então, mas antes de começar, vou convidar você a participar aqui do envio do reiki que é feito aqui no canal. Então, todas as noites eu envio energia para vocês. Para quem não conhece, é uma energia de cura, capaz de atuar em várias áreas da nossa vida. Ela ajuda a quebrar crenças, ela ajuda no nosso corpo físico, ajuda no espiritual, ajuda em questões financeiras, questões psicológicas, emocionais. Então, se você tiver algum problema e quiser participar, deixa o teu nome completo, as tuas iniciais. E, gente, não esqueçam a data de nascimento. A data tem que ser completa. Tem gente que deixa só o ano, ou tem gente que deixa dia e mês. Para fazer o envio certinho, preciso da data completa, tá bom? Bom, vamos lá então. Duas opções aqui para vocês. A primeira é um cristal transparente. A segunda é uma água marinha. Então, já sabe, aqui eu recomendo que vocês escolham, né, uma opção só, tá? E vamos lá então. Vamos começar aqui pelo cristal transparente. Vamos ver a mesa real de vocês. Lembrando também, tá? Adapta para o teu momento, para a tua situação, para a tua vida. É um vídeo atemporal, então quando a gente fala aqui previsões de tempo, de dia, de mês, não sei, de anos, adapta aí a partir do momento que você está assistindo essa leitura, tá? Vamos lá então. Vamos começar a nossa mesa real. Vamos lá. Três, seis. Desculpem. Gente, a abertura é longa, então quem quiser adiantar o vídeo, adiante. Bom, eu vou começar a falar aqui para vocês, tá? Bom, quem escolheu essa opção número 1 aqui, né, é alguém que já está vibrando o novo, né? Tá vibrando aí uma renovação, tá vibrando uma cura, inclusive, tá? Quem escolheu a opção número 1 aqui mesmo tá numa colheita, né? O teu jogo já abre aqui trazendo uma colheita muito importante aqui para tua vida, tá? Algo que você sim trabalhou muito, que você lutou bastante, né? Que você aceitou vários desafios e essa colheita está começando a acontecer na tua vida, tá? Essa leitura aqui, ela vem muito marcada, né? Ela vem falando muito ou de família, né? E para a grande maioria, eu acredito que seja... Aqui pode ser mudança de casa mesmo, né? Ela abre, ela vem bem marcada, né? Para mim, vem bem evidenciada essa questão dessa renovação do lar. Então, assim, a gente, lógico, é uma leitura coletiva, eu vou tentar, né? Abrir para várias opções aqui, tá? Então, o que o jogo fala?
ele traz, né, essa renovação, essa mudança, pode ser um imóvel que vocês estejam adquirindo, né? Pode ser que vocês estejam fazendo, inclusive, alguma alteração na casa de vocês, né? Tá fazendo uma reforma, sei lá, tá comprando um móvel novo, tá fazendo alguma coisa gostosa, tá? Esse jogo, ele traz essa sensação de lar, de conforto, de aconchego, tá? Então, você mexendo aí no teu ambiente, tá? É, aqui, né, nas questões familiares, o que o jogo fala, tá? Ele fala assim, né, agora família mesmo, tá? As relações que vocês têm. O jogo fala assim, ó, muita gente aqui passou por períodos muito complicados, relativos à família, e na grande maioria tinha uma pessoa mais em evidência, né? Uma pessoa que era uma pessoa de difícil trato, uma pessoa mais mandona, aquela pessoa mais manipuladora, uma pessoa que pode ter aquela necessidade de mentir, sabe? Aquela pessoa que mente tanto que acaba acreditando na própria mentira, mas ela mente para ser aprovada pelas outras pessoas, tá? Mas ainda assim tem uma maldade envolvida em tudo isso, tá? Mas o que o jogo fala? O jogo está trazendo os momentos um pouquinho mais leves, né? Traz momentos mais alegres no que diz respeito à família. Pode ter algum estresse aí no meio do caminho? Pode, gente. São os tropeços aí, né? Os pequenos problemas aí do dia a dia, tá? Mas tem muita gente aqui, principalmente entendendo o que sente, tá? Não tô falando que você é obrigado a amar um membro da tua família, né? Mas aqui tem um esclarecimento de sentimentos, principalmente com relação a familiares, que às vezes você pode olhar para a pessoa e falar, nossa, sei lá, né? Por mais estreito que seja o vínculo, ou por mais próximo que a pessoa seja, todo mundo acha que é obrigado a amar, e não é, tá? Então, o jogo traz esse esclarecimento dos sentimentos, e são os teus sentimentos que são esclarecidos com relação à tua área familiar. E o jogo fala que você não tem que se sentir culpado por nada disso, tá? Pelo que você sente, se você gosta ou se você deixa de gostar. Aqui ele fala que o que você tem que fazer é respeitar, tá? Respeita a opinião do outro e exige o respeito também, né? Porque isso tem que ser uma via de mão dupla, né? Como tá aqui. Então, área familiar é basicamente isso, tá? Vocês podem ver que está muito mais voltado para vocês do que para os outros, né? Eu falei aqui dessa pessoa, nem sei se eu concluí, mas dessa pessoa mais estressada, mais manipuladora aí do passado, mas que as coisas dão uma acalmada, tá? E você entende que o problema é dela e que o problema não é teu, tá? Era isso que eu queria falar. Bom, o que traz aqui futuramente com relação às relações familiares, né? Sim, aqui tem algum tipo a gente pode falar que é um desafio, né? É um desafio que você já passou, tá? Não vou enganar, não vou florear aqui a história, mas é algo que você vai ter que encarar, tá? A gente tem uma montanha no meio do caminho. Sim, ela pode trazer solidez, mas aqui ela está trazendo uma dificuldade muito maior, tá? Então, são situações que você vai encarar, que você vai aceitar esse desafio, mas você vai se sair bem no final, tá? Tudo isso com relação à família, tá? Só um alerta aqui, principalmente para quem está adquirindo um imóvel, né? Então, seja um imóvel em planta, seja um imóvel, né? Eu tô vendo vocês muito próximos de colocar a mão nessa chave desse imóvel. Seja um aluguel, não interessa, tá? Quem tá nessa ideia aqui de mudança de casa, o jogo fala para vocês que pode ter um pequeno contratempo no meio do caminho, mas não é para vocês desistirem, é como se fosse um teste aqui, tá? Então, não desistam com relação a esse contratempo. Tá? As coisas vão ser resolvidas, as coisas aí voltam para o lugar e vocês conseguem realizar essa mudança que vocês tanto querem com muita tranquilidade, tá? Vamos lá. Trabalho, vamos ver o que traz de trabalho aqui. Ó, nossa. Essa leitura aqui, ela fala de muita contrariedade ficando no passado, alianças mal feitas, alianças que foram rompidas, né, de uma forma brusca, de uma forma abrupta, né, sem explicação, aquela história que você pode ser desligado de uma empresa, pode ser mandado embora e
a pessoa pode alegar que é um corte, você sabe que não é um corte que a empresa ali consegue, né, garantir, tá? Aqui eu tenho sociedades que foram desfeitas, aqui tá, assim, o passado do teu profissional, ele me traz algo bastante, assim, pesado, né? Tem altos e baixos, tem pessoas aqui que inclusive tiveram problemas energéticos aqui, né? Problemas espirituais também, situações que acabaram influenciando, tá? Influenciando na tua vida profissional. Eles falam aqui, né? Essa mesa real ela traz informações, algum conhecimento que você teve que foi recente, né? E para mim esse esclarecimento aqui ele vem falando, esse conhecimento ele vem falando de esclarecimento. Então muitas situações aqui foram esclarecidas. Por quê? Por que foi esclarecido e por que você foi atrás disso ou por que isso teve que chegar na tua mão? Porque aqui você pode ter se sentido culpado, né? Você pode ter se sentido, trabalhei mal, não dei o meu melhor. Não, tá? Aqui para algumas pessoas, como eu disse, teve alguma influência mágica, sim, né? Pode ser, inclusive, o olho gordo da coleguinha ali da mesa do lado. Teve um padrão energético, às vezes você deixou o teu padrão cair, entendeu? Mas teve algum outro tipo de influência aí, tá? Alguém pode ter tentado fazer a tua caveira também, né, para um superior, alguma coisa assim. Alguém que tinha muita inveja. Essa leitura aqui na parte profissional, ela fala principalmente para pessoas que estavam há mais tempo, tá? Então, aqui eu vejo pessoas que tinham bastante tempo aí, né, de empresa, né? Tinham um registro aí longo aí em carteira, tá? Então, o que o jogo traz de futuro, né? Que é o que importa, tá? Ele fala assim, né? Vamos lá, se você tá buscando alguma coisa, tá? Nos próximos dias, e aqui é próximos dias, assim, eu vou estender isso até 30 dias, tá? Até um mês. Muita gente aí que tá procurando vaga, tá? E aqui vem um contato via internet mesmo, né? Porque apesar da gente saber que hoje em dia é mais difícil, né? O cara a cara, né? O frente a frente, o jogo traz, tá? O jogo traz esse contato, né? Então pode ser aí que você receba uma mensagem, um e-mail, enfim, tem um chamado aqui para uma conversa, um chamado para uma entrevista, tá? E aqui as possibilidades de contratação são assim, ó, muito rápidas. Então alguém vai te chamar, vai gostar do teu perfil e você vai conseguir a tua vaga, tá? Tudo que vem de futuro aqui para o teu campo profissional tá aberto, né? E tem muita rapidez, tá? Tem excelentes notícias para chegar aqui para vocês no campo profissional. Então confiem, quem está colocando currículo continua, quem está fazendo contato aí, né? Aqui pode falar, inclusive de pessoas fazendo aí o seu networking, né, com pessoas que você já trabalhou, tá? Então alguém sabe aí que você está disponível no mercado, está buscando uma nova colocação, né? Independente se o teu passado tá relacionado com essa situação aqui que eu falei, o jogo fala de você tentar acessar pessoas que você já trabalhou. Aqui eu não vejo nem que seja amizade, né? Mas talvez uma pessoa que você tenha trabalhado, que você tenha mantido uma boa relação, né? Essa pessoa tem uma visão muito boa aí do teu trabalho, vê você como um profissional muito grande, tá? Então, a gente fala aqui dessa comunicação que pode ajudar você também, né? Essa é mais uma opção para te ajudar a buscar uma nova colocação aí no mercado de trabalho, tá? Agora você pode falar assim, eu tô querendo fazer uma sociedade, né? Sei lá, tô querendo abrir um negócio, tô querendo, sei lá, prestar um serviço, montar uma loja, enfim. O que o jogo fala para as sociedades aqui, principalmente sociedades aí, né, comerciais? Ele fala assim, ó, talvez não seja o momento. Talvez você tenha sentado com essa pessoa e conversado, sabe, naquela empolgação, naquela alegria, mas vocês não viram nem os prós e os contras. Principalmente se você estiver tentando montar um negócio com alguém conhecido, com um amigo, né? Com um parente aí. O jogo fala assim, pare e presta atenção, tá? Porque é muito difícil, querendo ou não, você acabar separando as relações, né? Eu acho que dificilmente você conhece alguma pessoa aí que consegue separar a relação de trabalho e relação pessoal. Então, aqui já fica um grande alerta, né? A gente vem com a raposa aqui, que é um presta atenção gigante nessa área. Então, talvez vocês tenham tido ideia naquela emoção, né? Tem muita falta de experiência também aqui envolvida em tudo isso,
tá? Tanto experiência em gerenciamento, pode ser, experiência em sociedade. Então, o jogo fala para vocês assim, não é momento de se juntar a ninguém, tá? É tudo que a sociedade aqui, né? Tudo que está relacionado à sociedade para trabalho, o jogo não está recomendando, tá? Pode ser que mais para frente vocês façam, mas aqui eu nem falaria como uma sociedade mesmo, algo que vá durar, né? É algo pontual, então é o que a gente chama das parcerias aqui, tá? É uma parceria aqui por um tempo determinado, tá? Então, tudo que diz respeito a sociedades voltadas à área profissional, a negócios, enfim, não é momento de seguir em frente, tá? Vamos lá. Que mais que eu trago para vocês? Muitas pessoas aqui estão concluindo estudos, né? Tem muitas pessoas aqui, ó, com vontade de estudar, né? Quem não tá com nada aí no radar e tal, tem gente com vontade de estudar e assim, parece que você está buscando mais a área da saúde, né? Muita gente também voltada para essa questão de pode ser essa questão que a gente fala aqui, tudo que envolve o belo, né? Então pode ser decoração, pode ser paisagismo, pode ser área de arte, artesanato, tudo isso, tá? Então, se você tem essa vontade, o jogo tem essa abertura para você, tá? Muitas pessoas conseguindo se recolocar no mercado de trabalho ou criar aí, né? Quem tem o sonho de ser autônomo também, mas aqui é o autônomo mesmo, tá? Conseguindo se estabelecer dessa forma, tá? Aqui o jogo fala de pessoas, né? Eu iniciei falando isso, de pessoas concluindo os estudos, né? Concluindo e assim. Vamos supor que você esteja concluindo aí uma faculdade. Isso vai trazer uma melhoria profissional muito grande, tá? Vai demorar um pouquinho para que isso reflita aí na tua vida, mas você vai conseguir, né? Tem gente aqui que também está pensando em desistir, né, principalmente aqui faculdade, cursos superiores, cursos mais longos, por conta da questão financeira. O jogo fala para você não desistir, tá? Sim, tem um desafio envolvido aqui, tá? Mas você tem vitória nessa questão de estudos, né? Não desista, tá? De forma nenhuma. Aperta um pouquinho, às vezes dá um jeito aí na tua instituição, conversa, mas não desista desse curso, não desiste de estudar, tá? Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver afetivo de vocês. Vamos lá. Quem tá no relacionamento hoje em dia, né? Talvez não seja o melhor momento do teu relacionamento, tá? Você que escolheu essa opção aqui, parece que você tá meio, ou tá desgostoso, ou tá desconfiado, né? Ou tá desconfiada. Mas assim, essa desconfiança, eu não vejo fruto de algo físico mesmo que esteja acontecendo, tá? Você provavelmente tá com a cabeça um pouquinho mais conturbada. Aquela velha história de, sabe, de colocar minhoca na cabeça, de ficar criando as amebas aí na cabeça, é mais ou menos isso, tá? Então, o que o jogo fala para vocês? Que as coisas têm um esclarecimento aqui, tem talvez uma conversa franca, uma conversa honesta para que vocês consigam restabelecer aí a parceria de vocês, né? A paz de vocês. O jogo está falando para vocês deixarem, né, passado para trás. Então, situações que aconteceram, né, que impactaram no relacionamento. E aqui eu até posso falar para vocês que são situações mais recentes, né? E de novo, gente, eu não estou falando de traição, tá? Eu estou falando de sentimentos talvez que estejam guardados, tá? Às vezes pode ter algo muito mais antigo, mas tem alguma situação recente que aconteceu que você ainda está remoendo isso. Isso, né, inevitavelmente está influenciando, está refletindo na tua vida conjugal, na tua vida afetiva, né? Aqui eu tô falando para quem tem um relacionamento mesmo, então casado, tá noivo, namora, tem aquele relacionamento, uma união estável, né? Tem aquele relacionamento firme, tá? O que o jogo fala? Primeiro, sim, houve uma interferência, tá? Houve uma interferência, teve uma movimentação aqui na tua vida, tá? Algo que vocês fizeram que foi bom para vocês, né? A gente tem a carta do navio, a gente pode até falar que alguma viagem, mas que parece que no meio do caminho aí, né, as coisas acabaram
indo meio que ladeira abaixo. Eu não digo que a relação, talvez o dia a dia tenha ficado ruim, mas sabe quando você sente que tem uma energia estranha, tem alguma coisa estranha no ar e isso pode ser com você, pode ser com o teu parceiro. Às vezes você está estressado, às vezes você está estressada e não sabe por quê, tá? Olha aqui, ó, né? Olha o que tem no passado do relacionamento de vocês, né? Vinha tudo muito bem, né, gente? O baralho sempre conta uma historinha. Então, a movimentação, né, perfeita aí, né? A vida tomando um rumo, tem muita alegria, muita diversão, tá? Só que parece que do dia pra noite aqui, literalmente, né? Ó, entra ratos e chicote aqui, né? Isso tá no passado do relacionamento de vocês, graças a Deus, tá? Mas entra rato e chicote. O que que é isso? Pode ser um olho gordo? Com certeza. Pode ser uma magia? Pode, né? Principalmente pra mim, né? Chicote com rato. A gente tá tudo muito grudado aqui, ó. A carta da torre, que representa espiritualidade. Então, sim, tá? Do relacionamento, isso já saiu, porque isso está no passado do relacionamento, né? Mas para vocês que sentiram, né, essa mudança de padrão, essa mudança, às vezes até no trato, né, de um com o outro, pode ter certeza que teve aqui essa influência externa, tá? E essa influência traz, sim, olho gordo, traz inveja, pode ser aquela pessoa que viu você feliz e não gostou, tá? Traz uma magia, traz a manipulação, né, da energia para de alguma forma atingi-los, tá? Mas aqui a gente vê que não consegue, né? Esse momento tá passando, tá? Aí vocês, dá pra ver como o baralho é muito certinho, né? O que que essa manipulação aqui, né? O que que essa negatividade toda que de alguma forma alguém enviou pra tua vida tá causando, né? Tá causando uma pessoa desconfiada, tá causando uma pessoa... você pode estar tendo crise de ansiedade, pode ser você, pode ser o teu parceiro, a tua parceira também, tá? Então, crise de ansiedade, os pensamentos não estão claros, em tudo você tá vendo problema, em tudo você tá vendo situações erradas, tá? Mas não se apega nisso, tá? Não se fixa nisso, não é mesmo? Porque a gente vê aqui uma espiritualidade muito atuante, tá? Nesse passado, para não deixar isso aqui atingi-los de alguma forma, porque aqui, assim, é a própria tradução da maldade para mim, tá? Aqui, ó, a gente tem uma transformação aqui no futuro do relacionamento, então o que que acontece? A estabilidade volta, né? Com certeza a pessoa que você está hoje, a gente pode falar, né? Eu sempre falo que é meio clichê e até cafona, mas um pouco, tá? Mas é uma pessoa que talvez seja a pessoa para você, né? É a tal da alma gêmea aí que todo mundo fala, alma afim, não interessa, é uma pessoa que tem a energia muito conectada com você, né? E na maioria das vezes aqui a gente vê que o relacionamento sempre vai muito bem, né? Então tem essa retomada aqui, a retomada da estabilidade de vocês dois, tá? É a retomada aqui dessa aliança que volta a ficar firme, né? O elo fica mais fechado, é um nó aí que tá mais firme, tá? Então, sem vocês ficarem vibrando nessa situação, né, e acreditar aqui que vem um futuro melhor, né, desculpa, gente. A parceria de vocês aqui é restabelecida, tá? A confiança, principalmente, que para muitos aqui foi perdida, também é restabelecida, tá? Bom, vamos agora relacionamento para solteiros, tá? O que que o jogo fala, né? Você que está buscando aí, né, um seu amor, ele fala que entrou alguém recentemente na sua vida, tá? Tá trazendo aqui uma pessoa e para algumas pessoas, o que que tá acontecendo? Por que que você não tá conseguindo seguir em frente? Ou você tá extremamente ligado, vinculado aí, sabe, a um ex-relacionamento e um ex-relacionamento recente, né? Algo que não foi solucionado ainda, mas que vai ser solucionado, vai ser resolvido, principalmente dentro de você, né? Então, o jogo mostra entrando uma pessoa assim, uma pessoa legal na tua vida, que teve alguma trava, que teve algum bloqueio, pode ser do teu mental, principalmente, né? De você estar vibrando aí nesse antigo amor, nesse antigo relacionamento, que você
Provavelmente essa pessoa pode ter entrado em contato com você ou tá aí te cercando, né, esse ex, para tentar retomar a relação, né? Aqui eu não vejo uma retomada de forma nenhuma. Aqui passado fica realmente no passado. Aqui tá trazendo a estruturação para vocês de um relacionamento novo mesmo, né? Uma pessoa nova que entra aí na tua vida, é uma pessoa que vem, é mais ou menos o contexto que eu usei agora para quem tá num relacionamento. Uma pessoa que tem a energia muito parecida com você, né? Uma pessoa que talvez tenha os mesmos planos, tenha a mesma vontade, né? Os mesmos planos para realizar nessa vida, tá? Até fugiu a palavra. Mas enfim, por que esse relacionamento atual, ou por que essa pessoa que está entrando aí, que você conheceu, talvez vocês não estejam se entendendo. Você pode falar, a gente está brigando, a gente está se desencontrando. Essa pessoa não está ficando na tua vida, ou você não está conseguindo se conectar por conta dessa energia de antigo relacionamento. Então, né, o que o jogo fala novamente? Se desconectar, tá? E aqui a ação é tua, né? Aqui não tem como alguém interferir para tentar te ajudar, tá? Então, com relação a relacionamentos, é isso, né? Outra coisa, vocês lembram, né? No início da leitura eu falei de vocês talvez terem um pouquinho mais de clareza dos sentimentos, né? Principalmente no que diz respeito a um membro aí da família. Essa clareza de sentimentos, ela vai se estender para os teus relacionamentos. E aqui é qualquer tipo de relacionamento. Pode ser um relacionamento afetivo, pode ser um relacionamento de amizade, tá? O que é íntimo, né? Tirando essas questões profissionais, tá? Mas você vai conseguir ter mais clareza. É como se você conseguisse subir um patamarzinho aí no teu autoconhecimento, tá? Isso vai ser muito importante para você. Você vai, inclusive, né? Você vai meio que dar uma acordada aí, né? Tem mais para frente aqui, eu diria. Não gosto de trabalhar muito com prazo, mas vocês gostam, né? Eu vou colocar um prazo aqui de mais ou menos uns 3 meses. É como se você tivesse, né, um belo de um acorda, um belo de um cutucão aí, né? Pode ser inclusive plano espiritual mexendo com vocês, que vocês vão conseguir colocar, né, uma finalização no passado. E assim, quem escolheu essa opção aqui pode ter muita coisa guardada, mas assim, sabe aquelas coisas que vão todas para o subconsciente que você nem lembra? Então, pode ser que você entre ou no processo de autorreconhecimento, mas alguém aqui pode estar fazendo também, pode estar entrando num processo terapêutico de alguma forma, trabalhando com meditação, né? Algo que ajude teu autoconhecimento, mas qual que é o foco aqui? Qual que é o resultado, né? Que é o que importa. É essa limpeza, né? Você deixa uma desconfiança para trás, né? Principalmente a falta de autoconfiança, a falta de confiar aí no seu taco mesmo, né? Essa desconfiança fica para trás e você consegue principalmente mostrar mais quem você é, tá? Então, esse jogo aqui, ele traz essa mudança intensa nas questões sentimentais, né? Nas questões dos teus próprios sentimentos. Aqui eu não tô nem falando com relação das outras pessoas com você, tá? Mas como você vai se sentir, tá bom? Pode ser que seja um processo um pouquinho trabalhoso e para um número menor de pessoas que são mais resistentes. Eu sinto muita resistência aqui, né? Talvez você tenha muita resistência à mudança, muita resistência a mostrar o que você sente, a mostrar o que você é, né? Principalmente aí para homens, né? Quem nunca ouviu que, tipo, homem não chora, né? Que é errado, né? Então, às vezes, isso pode ser uma crença que está enraizada lá no teu inconsciente e você acha que você não tem que sofrer. Só que, de certa forma, você sofre, né? Ou você acha que você não pode, né, mostrar as tuas dores, né? Que isso é errado. E não é, tá? Então, por isso que o jogo está trazendo essa conscientização muito grande da tua questão de emoções aí, de sentimentos, tá? Tem um alto trabalho aqui, mas que vai te trazer mais leveza, vai te trazer mais movimentação, você vai conseguir seguir aí um fluxo de vida de uma forma mais leve mesmo, né? Se reencontrando e sabendo, né, que é permitido chorar, né? Tem inclusive mulheres aqui também que têm o coração aí um pouquinho mais
mais endurecido, claro, né, por muita coisa que aconteceu na vida, tá? Mas o foco, né, tá bem evidenciado aqui essa questão sentimental, essa questão emocional para que você trabalhe, tá? Para que você se expresse. Era essa palavra que eu acho que eu estava procurando, tá? Vamos lá, que mais? Falamos de trabalho. Questão financeira, tá? Questão financeira, sim. O jogo traz, sim, né? Aqui tem alguém que fez um mau uso de dinheiro no passado, né? Mas isso já está sendo resolvido, tá? Tem algo entrando aí no teu caminho para ajudar, né? Tem uma mudança de direção aqui na tua questão financeira. Para algumas pessoas pode ser assim, que você acorde mais para a vida, né? Que você organize mais a tua vida financeira, né? Organize os teus gastos, não dê o passo maior que a perna, né? É viver conforme o dinheiro que você recebe, viver conforme o dinheiro que você tem, tá? Para quem tá com problemas, né, ainda, assim, não vou dizer que vai resolver do dia para a noite, tá? Mas ainda assim tem uma resolução mais que vai fluir de uma forma mais fácil, né? Que você vai conseguir resolver isso sozinho, tá? Vem uma novidade na tua vida financeira, eu não sei que tipo de novidade que é, mas pode ser uma proposta, pode ser um trabalho extra, pode ser um dinheiro que você ganha, não sei, tá? Mas vem uma novidade que ajuda você a sair desse sufoco, tá? Vem algum tipo de proposta, algum tipo de convite, inclusive pode ser de trabalho novamente, tá? Mas o que importa aqui, né? Que no final você vai se sentir orgulhoso, você vai se sentir orgulhosa, né, de ter conseguido organizar toda essa tua vida, né? É por mérito do teu trabalho, tá? Não vejo aqui ninguém te ajudando. Para pouquíssimas pessoas tem um dinheiro inesperado, mas não que alguém chegue e fale para você, ó, né? Não. Aqui é muito o teu mérito, né? Muito o teu trabalho mesmo, tá? Mas tem essas resoluções mais positivas de dinheiro, tá? Novas formas de ganhar dinheiro, inclusive, e uma decisão muito importante, né? E que decisão é essa? Não sei, tá? O que eu posso tirar aqui para vocês? Pode ser que hoje você esteja numa encruzilhada, né? O que eu faço, tá? Tem nos próximos dias, e aqui é próximos dias mesmo, tá? Aqui, sei lá, uma semana, estourando 10 dias, vocês vão conseguir ter uma definição nessa questão de dinheiro, nessa questão financeira, né? Pode ser que você esteja com 2 caminhos, 3 caminhos a seguir e não sabe, tá? Qual deles vai seguir, mas aqui o jogo fala que você vai encontrar essa solução e vai encontrar de forma muito rápida, tá? E traz as soluções para você resolver essas pendências aí do passado, tá? Tem gente com pendências financeiras aqui, né? Assim, mas são coisas muito antigas mesmo, né? E parece que aquela dívida que até não caduca, né? Mas o jogo traz, né? Traz toda essa abertura para que você consiga decidir tudo isso, tá? Consiga ter a melhor saída aqui para tua vida, tá? Nas questões de dinheiro, tá bom? Tem alguém aqui que, inclusive, né? Na verdade, assim, você que escolheu essa opção, é como se você tivesse uma ideia, né? Mas sabe assim, aquilo que você nunca pensou, que você nunca imaginou? Sabe quando vem aquele insight, tá? Que vai te levar também a alguma mudança na tua vida financeira. Vai melhorar desculpa, a gente vai melhorar a tua questão de dinheiro, tá? Vamos lá. O que mais que o jogo traz aqui para vocês? Falamos de financeiro, falamos de questão afetiva, de trabalho, espiritualidade. Vamos lá. A gente já tinha conversado aqui, né, de uma espiritualidade que de alguma forma espiritualidade assim, né, de algo negativo, né, que acabou atacando a tua vida afetiva, né? Vejo que isso, pelo menos no que estava atingindo o teu relacionamento, isso já ficou para trás, tá? Sim, tem alguma coisa ainda em você? Tem, né? Tem alguma energia que precisa ser limpa? Tem, tá?
mas acredito que dentro dos próximos dias aí você já consegue melhorar o teu padrão de vibração, o teu padrão energético, né? Principalmente o teu padrão de pensamento, tá? Foi o que nós falamos, aquele pensamento físico aqui matutando, né? Então, da onde veio isso, né? Ó, no passado da espiritualidade, né, gente, para mim, pelo menos, fica bem pesado quando tem lua com cartas mais negativas, cobra, né? A gente tem os trevos aqui que, para mim, sim, é uma carta que vem para colocar pequenos problemas, tá? E problemas, né? Não que você vá lá caçar o problema, mas que alguém venha aí coloque algum problema na tua vida, tá? Então, assim, foi uma energia mandada? Foi uma energia mandada. Aqui eu não vejo tanta falta de cuidado, né? Infelizmente, a gente não é invencível, a gente não é imbatível, tá? E o jogo fala assim, provavelmente você abriu campo, abriu margem, pode ter tido contato com uma pessoa, né? Pensou, conversou, teve um encontro físico, às vezes foi na casa dessa pessoa, recebeu na tua casa. Isso desequilibrou muito, né? A tua vida espiritual, né? Mas o jogo está trazendo aqui novamente um reequilíbrio, tá? É como se você reassumisse o controle de tudo isso, tá? E aqui, ó, a gente vê um futuro da espiritualidade aqui muito mais equilibrado, muito mais estruturado mesmo, tá? E o que traz aqui na finalização de tudo isso? Primeiro, né? Quem trabalha muito aqui com a linha da esquerda, para mim, Exu como teu melhor amigo nesse momento, para ajudar você a limpar esse restinho de energia negativa, energia pesada que ficou, tá? Então, quem trabalha com Exu pode ter certeza absoluta que ele tá aqui no teu caminho, né? E traz um aprendizado importante aqui, tá? Você aprender a cortar, né? A não absorver, tá? Muita gente aqui sendo esponja em tudo isso. Muita gente absorvendo a negatividade das outras pessoas, né? Absorvendo, inclusive, a maldade. Não absorvendo a maldade, mas é como se a maldade acabasse te afetando de alguma forma, né? Ninguém, pelo menos a grande maioria, não gosta de viver na guerra, não gosta de viver com alguém que só reclama, que só trata de negatividade, que só, sei lá, só fofoca, né? É complicado, isso mexe tanto com o nosso campo energético quanto com o nosso campo espiritual, tá? Bom, vou falar aqui um pouquinho de saúde, tá? O que essa mesa real fala de saúde? Ela fala de uma solução que foi encontrada, né? Que demorou muito, mas essa solução foi encontrada, tá? Ela fala, tá, que em um futuro, né, essa solução foi encontrada para quê? Para alguém que estava com algum problema de saúde, né? Fala que em um futuro, esse jogo tá trazendo, pode ser uma nova opção de tratamento para você, tá? Então, pode ser que você tenha algum problema, sabe, problemas crônicos, né? Problemas que não tem cura, mas tem tratamento, vai trazer uma nova opção para você, tá? Algumas pessoas, inclusive, podem passar por uma cirurgia, né? Mas o jogo fala para não terem medo, porque é uma cirurgia que vai ser muito bem sucedida. Tem um médico tem um profissional de saúde muito competente aí no teu caminho, né? Uma pessoa realmente que é especialista no teu problema. Se você não tem contato com essa pessoa ainda, você pode ter certeza que o plano espiritual vai colocar essa pessoa no teu caminho, tá? Vamos ver o que mais. Bom, você, né, que escolheu essa mensagem aqui, o que o jogo tá trazendo, né? Agora, tirando todas essas áreas, tá falando de você. Se encontrando mais de você, conseguindo ser uma pessoa muito mais estável, né? E aqui uma estabilidade emocional, estabilidade com certeza financeira, você encontrando o teu caminho, o teu rumo, desenvolvendo o teu dom, inclusive, vejo sim desenvolvimento de dons aqui e trazendo uma mudança, talvez uma mudança rápida, brusca, intensa, mas que é de forma positiva para você, tá? Aqui não é nada que atrai algum tipo de perda, né? Tem uma limpeza muito grande sendo feita, né? E essa limpeza ainda vai continuar. Essa limpeza pode envolver pessoas, essa limpeza pode envolver
situações, lugares, energias. É uma limpeza, aqui literalmente é aquela renovação onde você derruba a casa, limpa o terreno e vai começar uma construção nova. Então, essa mesa real aqui, ela traz uma nova etapa de vida para você, traz uma nova construção, a energia está toda aberta para isso, tá? Vamos ver se a gente tira mais mensagens aqui para vocês. Ó, traz sim, tá? Essa mudança intensa, né? Traz colheita, né? Eu já abri falando para vocês de colheita e traz vocês tratando mais aí a parte se cuidando mais, né? Tratando mais dando mais atenção a você, né? Não só ao teu dia a dia, trabalho, família, enfim, é aquela questão do autoconhecimento, né? Vai ser muito importante para vocês. Não falei, mas quem tá querendo engravidar também, tinha algo espiritual aqui no meio do caminho que sai, tá? Tem crianças aí a caminho, né? Quem tá nesse período, pode ser que não seja para você, pode ser que você tenha uma filha, tenha, sei lá, uma nora que também tá querendo e essa criança tá no caminho, tá? Ó, amizades, assim, muito fiéis que podem retornar pra tua vida, tá? Aqui o jogo fala pra você de uma resolução também, assim, de alguma coisa que te incomodava, mas no sentido que mexia com a tua autoestima, tá? Então é algo que você consegue contornar. Pode ser que você faça, sei lá, uma cirurgia estética, pode ser um tratamento, pode ser uma mudança no teu cabelo, alguma coisa assim, tá? Mas algo na tua estética estava te incomodando e você vai conseguir resolver de alguma forma, tá? Espiritualidade trabalhando fortemente aqui na tua vida, tá? E trabalhando para trazer soluções, trabalhando para trazer novas resoluções, inclusive, tá? A vida afetiva de vocês, né? A vida íntima, tá? Ela melhora, né? E melhora consideravelmente nos próximos dias. Acredito que por conta de toda essa resolução aqui no meio do caminho, tá? Eu sempre falo e eu sempre vou continuar falando boca fechada, tá? Sempre boca fechada, tá? Tem um homem extremamente intuitivo aí no teu caminho, uma pessoa com uma mediunidade extremamente forte, que talvez não esteja ou tão aflorada, ou talvez essa pessoa não dê muita atenção para isso, tá? Essa pessoa vai precisar da tua ajuda para trabalhar esse campo mediúnico, tá? Aqui alguém vai te mandar uma mensagem para te irritar, para te tirar do sério, né? Mas ainda bem que tem o bloqueio, né, e o delete, então você pode seguir por esse caminho, tá? Aqui você vai ter uma visibilidade muito grande, e é uma visibilidade do teu trabalho, então é como se o teu trabalho crescesse, teu trabalho aparecesse aí, tá? Não falamos de justiça, né, nem apareceu aqui pra mim muito, mas nesse fechamento aqui do jogo, então ele mostra, assim, alguma notícia de justiça, mas ainda tem aquela morosidade envolvida, tem alguma trava, tá? Muita renovação aí na vida de vocês, tá? Essas desconfianças com relação aos envolvimentos afetivos também acabam melhorando. O jogo pede para que vocês peguem firme nos estudos de vocês. Quem quer estudar vai, tá? Quem está estudando se dedica mais. Ele fala aqui em questões de saúde, né? Ele fala talvez para você dar um pouquinho mais de atenção, principalmente se você já tem algum tipo de problema, tá? Tem algo que está abandonado aí na tua saúde. E outra, pode ter alguém próximo aí, alguém que tem uma idade já mais avançada que vai apresentar um problema de saúde para vocês, tá? Aqui, ó, excelentes notícias com relação a dinheiro, então isso só vem confirmando, tá? E aqui é um período difícil da tua vida, pode ser um período kármico que também chega ao fim, tá? Então, é isso. Então, gente, essa foi a opção de número 1, aqui a mesa real de número 1. Eu espero que vocês tenham gostado de alguma forma, que eu tenha ajudado. Ficou maior do que eu queria, mas vamos lá. Eu só vou dar uma pausa aqui antes de começar 2. Vamos lá, pessoal, para a segunda, então. Para quem escolheu a água marinha.
tá? 3, 6, 9. Vamos lá, então. Vou começar a falar para não ficar longo, tá? Bom, quem escolheu a opção 2 aqui, tá saindo, né? Tô vendo que vocês estão deixando para trás um período mais difícil de vida também, tá? Um período mais sofrido, um período mais puxado que aconteceu aí, né? Situações difíceis, né, que estavam difíceis, aí estavam enroladas para se resolver. O jogo tá trazendo essa movimentação, apesar de ser alguma coisa um pouquinho mais lenta, né, é um período necessário, tá? Porque tem muita integração de energia aqui, né, muita coisa nova acontecendo, muita coisa pesada, muita coisa ruim ficando para trás. Então é como se vocês tivessem que acostumar, né, com essa nova fase, com essa nova energia que começa a vibrar aí na vida de vocês, tá? O jogo fala também, ó, assim, né? É engraçado, né? As duas leituras abriram muito, enfatizando muito as questões, tanto de casa, né, de imóvel, quanto as questões familiares, tá? Então fala também, né, de mudança de sentimento nas questões familiares, de entendimento, né? Muita briga ficando para trás, muita desconfiança, muita discórdia. A gente tem aqui, ó, situações, principalmente teve gente que teve problema com a família por conta de escolhas espirituais, né? Talvez você queira seguir um caminho, a tua família não quer que você siga esse caminho, tá? Mas as coisas aqui tendem sim à resolução, tá? Sim, algumas pessoas cortam, né? Cortam alguns membros da família, preferem deixar pra lá, não ter um contato mais estreito e você tá no caminho certo, tá? Aqui, ainda assim, ó, falando dessas questões familiares, né, no futuro, né, você vai ver que você fez essa escolha certa, tá? Você vai ver que aqui a gente tem abertura para esse corte, para essa transformação, principalmente para essa transformação de relações. Aqui é como se fosse, sabe aquele corte do cordão umbilical, né? Para muitos é o corte do cordão umbilical e para muitos é o corte com uma herança que não é boa, sabe? Aquela herança que você carrega de alguém, algo que você aprendeu, a crença que está instalada de alguma pessoa aí da tua família, isso é cortado também, né? Olha a abertura, né? Aqui a gente tem uma estruturação maior da tua vida, você aprende, inclusive, sabe, a entender os problemas de uma forma melhor, porque assim, tem muita gente aqui, né, e não entendam isso como uma crítica, acontecia algo muito pequeno e você podia transformar isso, nossa, né, numa guerra, tá? E é como se você conseguisse ter a real dimensão das coisas, né? E tudo isso vem muito ligado a questões familiares, a essas crenças todas que você está aprendendo a trabalhar, né, a ressignificar, a entender o que serve para você e o que não serve, tá? Aqui o jogo fala sim, né, de separação de pessoas da família, então cada um vai para o seu canto, tá? Tem, gente, ainda pode ter algum tipo de estresse, né? Muita gente aqui pode ter problema com mãe, principalmente, ou com o lado feminino da família, né? Pessoas, mulheres aí da família. Tem uma separação, tem cada um indo pro seu caminho aí, cada um pegando seu rumo, né? E assim, isso ainda acaba causando algum tipo de desentendimento, tá? Por mais que você corte, por mais que você se afaste, parece que as pessoas de alguma forma tentam te atingir, tá? Isso pode sim, né? Pode gerar uma ansiedade maior em você, né? Como é que você vai sentir isso? Às vezes você tá lá de boa, tranquila, né? Tá afastado, né? Porque muita gente tá afastado aqui de realmente uma guerra aqui familiar que aconteceu para muitas pessoas, né? Pode ser familiar, para algumas pessoas pode estar voltado a relacionamento afetivo também, tá? Um grau muito menor, mas pode estar voltado para relacionamento afetivo, tá? E aí o que acontece? O jogo pede que você vigie os seus pensamentos, né? É aquela história que eu sempre explico aqui, a tal da conexão mental, tá?
tá lá de boa fazendo as tuas coisas, não sei, e vem aquela pessoa da família que te fez mal, né? E para muitas pessoas acabam entrando até numa pequena crise de ansiedade. Então, aprendam a não alimentar esse tipo de pensamento, não alimentar esse tipo de conexão, tá? Tudo muito focado, tudo muito voltado aqui à tua família, tá? Então, sim, tem pessoas que precisam sair, tem pessoas que precisam sair do teu caminho, né? Precisam sair aí, inclusive aqui limpeza de redes sociais, o jogo fala, tá? Então, para que você vai ter esse tipo de pessoa só para, né, ficar cutucando aí, curiando a sua vida? Corta, tá? Melhor coisa que você faz, tá? Aqui também, né? Engraçado, mas falando, né, linkando aqui mundo espiritual, tem alguém do mundo espiritual, né, uma entidade, né, muito forte que está te amparando e te ajudando em todas essas mudanças, tá? Tá ajudando você, inclusive, assim, a se entender e a entrar nesse novo ciclo de vida, né? Tem uma abertura maior aqui, tem uma claridade, parece que a pessoa tira um véu. Muitas pessoas aqui viveram, né, um grande período da vida com um véu da ilusão. Sabe aquela história assim, a minha família é a família margarina, mas não é, tá? Por quê? Porque no fundo você tinha um sonho daquilo e tinha um auto-engano muito grande com relação a isso. Mas esse acordar para a vida, esse despertar, né, deixar todo esse sofrimento aqui para trás, vai te trazer uma nova visão, vai te trazer uma nova consciência, né, e vai te encaminhar aí para crescimento mesmo, né, para crescimento, para sucesso, para o que você veio fazer aqui nessa sua existência, tá? Vamos lá então. Vamos para relacionamentos. Aqui também mostra, né, nossa, num grau muito mais leve, tá? Mostra algum tipo de desentendimento, talvez um casal um pouquinho desconectado, tá? Mas aqui problemas pequenos, problemas que já estão sendo resolvidos, né? Se não foram resolvidos, né? Mas mostra namoros que continuam, casamentos que continuam, noivados também. Aqui não temos rompimento também de relacionamento, né? O teu parceiro ou a tua parceira aí parece que foi atingido de uma forma... isso é um passado bem distante, tá? Mas de uma forma, a gente pode falar, bem bruta, né? A gente tem aqui a gente pode falar que é até um ataque espiritual, tá? Alguém pode ter feito alguma coisa para atingi-lo. Pode ser por estar com você ou pode ser por algum outro motivo, né? Mas está mostrando aqui no passado do relacionamento. Isso, de alguma forma, acabou te afetando, né? Então, se você tem esse tipo de dúvida aí, você... pode ter certeza que isso aconteceu, tá bom? O jogo fala, né? Ele traz aqui, né? Em duas linhas de leitura aqui, ele traz, né? Esses desgastes, essas perdas que aconteceram, talvez o estresse, né? Brigas, desentendimentos, pessoas mais ciumentas, né? Aqui não cabe tanta desconfiança. Talvez o teu parceiro tenha tido muita desconfiança de você no passado, né? Mas isso foi resolvido. Tanto que a gente vê aqui, ó, futuramente um relacionamento que realmente se renova, né? Um relacionamento que se reconecta, né? Tem algo novo para acontecer entre vocês, tem estabilidade, tem a firmeza entre vocês. Aqui o jogo confirma essa parceria mesmo, né? Esse companheirismo, né? A lealdade que é tão importante aí dentro de um relacionamento. Aqui ele fala que o teu parceiro ou a tua parceira talvez tenha escondido muita coisa de você, mas assim, ele escondeu por medo, né? Não que ele tenha feito alguma coisa extremamente errada, sei lá, né? Vamos entrar aqui que dentro de um relacionamento, acho que uma das piores coisas que pode acontecer pode ser uma traição, né? Não é traição, tá? Mas sabe quando acontece algumas coisas da vida que parece que ele não tem coragem de compartilhar com você? Pode ser algo relacionado, sei lá, à família dele, alguma coisa relacionada a um antigo relacionamento. Às vezes pode ter, sei lá, tua parceira, teu parceiro aí, né, teu marido, enfim, pode ter filhos de um antigo casamento e aconteceu alguma coisa, problemas com a família dele, às vezes até um problema de trabalho, tá? E às vezes você vê a pessoa mais pensativa, mais inquieta, mais ansiosa, você pode achar que é com você e não é, né? É algo que aconteceu que
parece que ele não se sente confortável. Eu sinto até uma vergonha assim envolvida aqui, tá? Para te contar o que aconteceu. Então, de novo, não coloque minhoca na cabeça, tá? Que não é com você, tá bom? Vamos lá. Você, né? Não, vamos continuar no relacionamento lá. Então, para quem tá em relacionamentos, ok, gente, as coisas se resolvem, tá? Então, não fica alimentando o que é negativo. Para quem tá solteiro, né? O jogo fala de você resolvendo pequenos problemas internos, né? Você, por muito tempo, foi uma pessoa que se bloqueou, né? Aquela pessoa que coloca uma pedrinha no lugar do coração e não quer se relacionar com ninguém, né? Não quis, né? Pelo menos no passado, não quis se relacionar com ninguém. Teve algum relacionamento que mexeu muito com você. Algumas pessoas aqui, inclusive, foram deixadas, né? Foram abandonadas. E demorou para você conseguir se levantar novamente, tá? E o jogo tá falando assim, ó, pede para que você realmente, você quer, né, um parceiro de vida, né, uma parceira de vida, tem essa parceria aí, né, no teu caminho, só que você precisa estar disposto a isso, tá? Porque tem outra coisa, né? Muita gente fala assim, eu quero um namorado, eu quero uma namorada, mas você não está disposto a nada, né? Tem a questão da adaptação, tem a questão de flexibilidade, né? De passar por cima de muitas coisas, passar por cima de problemas, entender os defeitos, né? E aceitar esses defeitos, não tentar mudar ninguém, né? Esse jogo fala para relacionamento assim, não tente mudar o outro, tá? Então, tem pessoas sim no seu caminho, tem alguém sim no seu caminho para entrar, para firmar relacionamento de verdade, tá? Para muitos aqui tem filhos no caminho ainda, né? Pode ser que você tenha o sonho de adoção, tá? E isso não tá descartado aqui também, tá bom? Então, assim, quer relacionamento? Trate, né? Se abre, esteja disposto a se aceitar, né? E aceitar os problemas que a outra pessoa tem, os defeitos que a outra pessoa tem, tá? É o que a gente sempre fala, né? É sempre construção, relacionamento é sempre dia a dia e é adaptação. Então, é um dia após o outro, aqui não tem muito o que fazer. Aqui não tem aquele relacionamento de conto de fadas, né? Aquele relacionamento mais de encontro de almas, né? Se você acabou vendo aí a primeira leitura. Mas, sim, tem um relacionamento sólido, sério, né? Tem um relacionamento que traz leveza, tem um relacionamento que traz você talvez socializando mais, né? Você conhecendo outras pessoas, algo mais leve, algo mais alegre, né? Não é descompromissado, tá? Mas tem aquela leveza, não tem tanto aquela pegação de pé, tá? Vamos lá, vamos ver trabalho para vocês. Bom, esse jogo aqui, ele fala assim, ó, ele traz pessoas que hoje em dia estão de alguma forma mais tranquilos no trabalho, né, mais firmes aí, só que tem uma certa acomodação ainda, tá? Então, às vezes você está numa empresa e não tem a ambição de crescer, não tem a ambição de buscar um novo cargo, não tem a ambição, às vezes, de trocar de empresa. Hoje, sei lá, você tem capacidades, você é uma pessoa que tem habilidade, tem algum dom também aqui para ser desenvolvido e talvez você esteja aí parado. Tá vendo a vida passar, né, no profissional, sendo que tem muita coisa para você mostrar. Você tem muita coisa dentro de você que você não mostra, que você não expõe para as outras pessoas. Então, o teu profissional poderia estar bem melhor, né? Você poderia já estar num patamar muito mais avançado se você conseguisse se expor um pouquinho mais. E aqui, né, pode ser uma bronquinha, mas está pedindo um pouquinho mais de esforço para você, tá? Um pouquinho mais de aceitar desafios, aceitar coisas novas. Eu garanto, né, que para muitas pessoas que estão vendo essa mesa aqui, alguém já fez uma outra proposta, algo mais talvez ousado até para você e você se julgou incapaz. E o jogo fala que você é muito capaz, né? Assim, as suas capacidades vão muito além do que você imagina ter, né? É a velha história de você não confiar em você, de você não confiar no seu taco. Então, para quem está buscando uma melhoria profissional, né? Para quem está falando, a minha vida não anda, né? Aqui eu vou devolver uma pergunta. O que você está fazendo para isso? Tá? Porque aqui, né? O que o jogo fala, né? De certa forma, né? Para quem tem uma colocação hoje em dia, isso até coloca vocês em perigo, né?
Para quem está numa empresa, teve algum tipo de mudança, algum tipo de reformulação, algo que causou uma confusão e por fim as coisas se acertaram. Mas tem pessoas novas, né? Tem gente nova entrando aí, ou para trabalhar junto com você, ou na empresa, que pode tomar o teu lugar, tá? Então, bastante atenção com quem está aí à tua volta e bastante atenção com você, principalmente, né? Às vezes você está focando mais no trabalho do outro do que no teu, tá? Então, o jogo pede aqui que você dê uma bela sacudida, né? Uma bela sacudida para melhorar esse profissional. Quem tá aí buscando uma nova colocação profissional, o jogo fala que pode, né? Na verdade, que vai aparecer algo novo para vocês fazerem. E também assim, aqui pode ser algo diferente do que vocês estão acostumados a fazer, né? Uma nova profissão, uma empresa que trabalha num novo ramo, né? Alguma coisa nesse sentido. E as pessoas aqui tendem a não aceitar por puro medo, por falar, ah, não, mas, né? Sei lá, hoje em dia eu trabalho com alimentos, mas eu estou sendo chamada para uma empresa, uma indústria farmacêutica, eu não vou. Não, vai sim, tá? Vai porque tem muito aprendizado para você e aqui tem a possibilidade de você crescer de forma mais rápida, de você se estabilizar de forma mais rápida aqui, tá? Então, tá pedindo aqui uma ampliação, né? Uma mudança. O jogo de vocês já abre com a carta do navio, né? A carta do navio vai falar buscar novos horizontes, né? Pode ser buscar mudar o teu campo de visão, né? Buscar a tua forma de ver as coisas também, tá? Vamos lá, gente. Espiritualidade. Para quem tá vendo, né, essa mesa real aqui, ó, essa opção número 2, a tua espiritualidade já andou melhor, tá? A gente tem um passado aqui onde ou você trabalhou mais, ou você estava se dedicando, se desenvolvendo mais, isso é bem recente, tá? Incluiu alguma coisa diferente, alguma coisa nova, conheceu alguma religião nova, algum ritual, não sei, tá? Teve alguma novidade na tua vida espiritual, né? Tava tudo indo muito bem. O que o jogo fala nesse momento, tá? Meio que você deu uma largada, né? E assim, você largou e aqui tem uma energia aí que tá te cercando, tá? Da onde pode ser essa energia? Primeiro, né, a gente tem muitas situações aí, foi como eu falei, aquelas situações familiares, daquela conexão, daquele negócio amarrado que precisa ser rompido, tá? Muita gente diz que é de uma religião, mas não pratica essa religião, então assim, rompa esse elo, acabe com esse rótulo. É melhor você falar que não tem religião, que você não acredita em nada, ou que você só acredita em Deus, do que você falar, sei lá, eu sou evangélica, mas não vou na igreja, né? Eu sou católica, mas também nunca vou na missa, entendeu? Isso, pelo menos do meu ponto de vista, não faz sentido, e o teu jogo tá pedindo esse rompimento de elo, tá? Aqui, o jogo fala de, né, tava falando para vocês dessa energia um pouquinho mais pesada, e tem sim, tá? Da onde vem, né? A sensação que eu tenho aqui que agora, né, com vocês, é como se tivesse realmente sei lá, um quiumba, um egum, alguma coisa tá colado, né? Alguma coisa tá grudado aí em vocês. Da onde veio isso? De algum lugar, ninguém mandou, tá? É como se vocês tivessem ido em algum lugar mais pesado, sem proteção. Inclusive, tem pessoas aqui que podem ter ido, sei lá, a um cemitério, podem ter ido a uma igreja, né, a um lugar religioso, e você não pede nem licença para entrar, nem licença para sair, não faz nenhuma oração, tá? Ou você foi extremamente desestabilizado, desequilibrado para esse lugar e acabou trazendo um coleguinha de volta aí com você. Então, precisa cuidar, precisa trabalhar para que essa energia aqui saia, essa energia vai embora, tá? O jogo fala aqui para você trabalhar sim com os teus mentores, para você pedir auxílio aos teus mentores, que nos últimos dias também né, são entidades aí que estão esquecidas na sua vida. Então, trabalhe, tá? Trabalhe com eles para limpar. Tá na tua casa, tá? Então, assim, você pode defumar, você pode rezar, né? Então, se você tem, de novo, né? Se você tem afinidade, Salmo 23, Salmo 91, Credo, né? Excelente. Limpar a casa com
água com sal grosso, lógico, faz a limpeza física primeiro, depois faz isso. Você pode passar água com sal, pode passar com uma pitadinha de enxofre, cuidado aí se você tem animaizinhos, né, que pode fazer mal para eles. Vocês podem passar o anil também, que é poderosíssimo para remover essas energias, tá? Vocês conseguem remover sozinhos, né? Só não deixa postergar isso, né? Não fica empurrando com a barriga. Você sabe que tem uma energia rondando, tá? Mas não tá tomando nenhuma ação. Muita gente, inclusive, tá vendo algum tipo de vulto, né? E tá ignorando, falando, sei lá, é o vento, é coisa na minha cabeça. Não é, tá? Aqui precisa limpar o teu ambiente, inclusive, tá bom? Vamos lá. Esse desequilíbrio, ele mexe tanto com a tua parte espiritual quanto com a tua parte energética, tá? Pensamentos repetitivos, né? Pensamentos negativos, tudo isso tá vindo, tá bem relacionado a essa entidade aqui, né? Esse coleguinha que vocês trouxeram aí pra dentro da casa, tá? Então, você pode estar se sentindo assim. Sabe, tá pesado, né? Não consegue fazer as coisas fluírem, tá procrastinando, tem um monte de coisa para fazer, sei lá, às vezes você tem que trabalhar, você tem que arrumar a tua casa e parece que nada flui, né? Você começa a fazer uma coisa e larga, começa a fazer outra e larga, então isso tá muito atrelado tanto ao padrão espiritual, mas ao padrão energético também, né? Eu sempre comento aqui no canal do filtro energético que é legal a gente ter em casa, né? Não sei se vocês assistiram os vídeos antigos, mas é o copinho com sal grosso, coloca água, né? Pode colocar, não precisa encher até a boca, né? Mas coloca a água e coloca uma pedrinha de carvão. Deixa ali atrás da tua porta de entrada ou principalmente aí na tua sala, né? Por onde vocês acessam a tua casa. E pelo menos uma vez por semana trocar esse sal, né? Joga tudo na rua, já tira, já joga tudo na rua e já faz um filtro novo, tá? É bem interessante, ele capta muita coisa, ele capta inclusive as nossas energias, né? Porque às vezes a gente sai, a gente se estressa no trânsito, a gente se estressa em fila, se estressa com as pessoas, isso vai mexer no nosso padrão energético, não no espiritual, tá? E esse filtro ele é capaz de, pelo menos, sugar grande parte de tudo isso, tá bom? Bom, esse jogo fala aqui, ó, para você que escolheu, né, água marinha, ele fala assim, ó, de você conseguindo sim resolver essas situações mais pesadas, resolvendo tanto essa parte espiritual quanto essa parte energética, só que ele fala, ó, é para hoje, tá? Não é para falar, ai, semana que vem eu faço, ai, domingo eu... Não. Ele fala, recebeu a informação, vai lá e faz, toma a ação nesse momento, tá? Porque você já deveria ter tomado, você sabe que isso está acontecendo na tua vida, né? Mas precisava de algum tipo de confirmação, né? E aqui o jogo fala, não, sentiu, vai lá e limpa, a melhor coisa que você tem a fazer, tá? Não espere a confirmação de ninguém, tá bom? Mas o jogo fala assim, tá? De você conseguindo remover essas energias de uma mudança brusca e intensa no teu caminho, tá? Algo vai acontecer na tua vida que vai fazer você sair de um lugar comum, vai fazer você sair de um marasmo, tá? Aqui pode também ser uma colheita, mas é mais ou menos assim, é como se fosse um grande sacode na tua vida, né? Para você acordar, para você ver tudo que você tem para viver, tudo que você tem para realmente colher, para construir, tá? Aqui parece que, principalmente o plano espiritual, vai dar uma sacudida, né? Vai dar um sustinho aí para que você siga a tua vida de uma nova forma, né? Tem muita gente, lógico, passaram por momentos complicados, voltados à área familiar, mas... talvez seja um pouco de, não briguem comigo, tá? Mas pode ser uma questão até mais de vitimismo, né? De, ai, nada dá certo, ai, nada acontece, ai, eu faço, tá fazendo da forma errada, tá? Então, tem muita mudança de visão, guarda isso, gente, guarda que o jogo de vocês abre com um navio. Novos horizontes, buscar novos horizontes, mudanças, mesmo que sejam lentas, tá? Mas mudanças. Vamos falar de dinheiro. Bom, dinheiro. O que o jogo fala aqui? Ok, entendo que o dinheiro não está um mar de rosas na vida de vocês,
Mas sim, né? Essa mudança que eu falei para vocês, né? Mudar a visão, mudar o foco, né? Olhar para outros lados te abre portas, né? Eu vejo você muito mais focado, muito mais com mais vontade, né? De buscar essa questão financeira. Sabe quando, tipo assim, quando você como é que eu posso falar? Tem gente que ganha dinheiro para pagar a conta, né? Vai mudar isso. Sabe assim, eu tenho tesão em trabalhar, tenho tesão em ganhar dinheiro, em pagar as minhas contas e ainda sobrar e eu comprar o que eu quero, eu adquirir o que eu quero, sei lá, ajudar uma pessoa, se essa for a tua vontade. Você vai estar muito mais dedicado, tá? Muitas possibilidades do dinheiro vir assim de uma forma distante. Então, vamos supor que você seja uma pessoa autônoma aqui, né? E também esteja, né? Tá autônomo e não tá se movimentando, né? Não tá ali, né? Criou a sua empresinha, criou o seu serviço e não agrega nada, não muda nada, né? Tá ali, sei lá, há 15 anos, né? Com a mesma forma de trabalho. O jogo tá falando para você mudar de alguma forma, tá? E essa mudança traz o quê? Traz sim, traz dinheiro, traz novos clientes, tá? O jogo está falando que você precisa, talvez, principalmente quem trabalha com a internet, mudar toda a identidade visual, né? Depende do que você faz, fazer uma coisa mais agressiva, fazer uma coisa que mostre mais, né? Que a pessoa bata o olho. Sei lá, no logo que você tenha, num banner, numa página, aí, numa rede social e já consiga associar o que você trabalha, né? Não precisar ficar rodando aí para entender o que você faz, o produto que você vende ou o serviço que você oferece, tá? Então o jogo está falando dessa mudança. O que essa mudança traz? Vamos supor que você trabalhe com algum serviço online. Você pode conseguir uma clientela, inclusive, fora do teu país, né? Eu falo fora do país, fora do Brasil, né? Tem pessoas de outros países que assistem os vídeos, mas assim, você pode conseguir, né, novos contatos aí comerciais, tá? Novos clientes, né, de forma que estejam fisicamente distante de você, tá? E, inclusive, para quem trabalha, tem muita gente aqui que trabalha com arte, não expõe a sua arte, tá? Trabalha com artesanato, às vezes não valoriza o seu próprio artesanato, né? Só quem faz, quem trabalha sabe o quanto custa, o trabalho que dá, eu sei, eu já trabalhei com isso. Então, assim, o jogo fala de muitas pessoas aí que talvez tenham um artesanato até um pouquinho diferenciado, que vocês consigam, aqui eu diria até uma exportação, tá? Pode ser, às vezes você pode falar, nossa, isso está muito distante, não está, tá? Pode ser que vocês consigam trabalhar com exportação e assim, isso vai trazer uma gratificação tão grande para vocês, né? De tipo assim, eu tô fazendo por onde, eu tô tendo resultado, o trabalho está sendo visto, né? O meu trabalho está sendo visto, tá? Então, invistam em tudo isso. O dinheiro de vocês aqui está bastante relacionado ao trabalho, né? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que não estão, tem pessoas que hoje em dia não trabalham, que vivem de aposentadoria, ou que vivem com uma pessoa que sustenta, né? Não que isso seja errado, mas enfim. Só tô dando opções aqui, tá? E aí, o que o jogo fala para vocês, né? Dessa expansão aí, né? Dessa expansão do trabalho, de vocês, de mostrar vocês. O jogo fala, assim, de vocês tendo mais consciência do dinheiro, tanto do ganho quanto do gasto, né? Do investimento também, tá? Claro, ele está pedindo aqui, né? Façam uma reserva, façam uma poupancinha. Muita gente aqui com o sonho de viajar para fora, né? Esse sonho vai se realizar e vai se realizar antes do que você imagina. Mas o jogo está falando, você precisa se planejar, tá? Você precisa ter algum tipo de meta e ter algum tipo, traçar um plano para você alcançar, né? Esse objetivo, porque não adianta você querer fazer uma viagem e esperar cair do céu. Isso não acontece aqui, né? Esse é um jogo que depende muito de você, né? Quem escolheu a opção número 2, eu não tô vendo, pelo menos nesse momento, tantas facilidades aqui na tua vida, né? Tantas facilidades aqui no teu jogo, tá? Talvez você seja uma pessoa mais sozinha, né? Uma pessoa que não tenha também com quem contar, quem te ajude. Então, se você não fizer, ninguém vai fazer por você, tá? Vamos ver o que mais. Saúde de vocês, a saúde de vocês aqui, ó, está... muita gente pode estar com dor nas pernas, principalmente, tá? Precisa talvez trabalhar aí, eu esqueci o nome, mas condicionamento físico,
tá? Então, às vezes uma caminhadinha leve, alguma coisa nesse sentido. Tá faltando condicionamento. Você pode ser aquela pessoa que sobe um lance de escada e tá cansado já. E não tem nenhum problema, né? Mas tá precisando dar uma movimentada, tá? O jogo tá falando que vocês aqui estão muito parados. Talvez vocês estejam, nesse momento, né? Tá mais preocupado com a aparência, né? O físico, o externo, do que propriamente como essa maquininha aí tá funcionando. Então, precisa aí, pelo menos, é o que eu sempre indico, né? Pelo menos uma caminhadinha leve, alguma coisa vocês precisam fazer. Quem gosta aí de exercícios tipo na água, tipo uma hidroginástica, uma natação, também o jogo tá falando isso, tá? Não vejo, não, problemas de saúde. O que tinha de grave foi solucionado, né? O que tinha de grave aqui foi resolvido na vida de vocês, né? Eu vejo que teve uma ação rápida aqui, muitas pessoas descobriram algum problema, agiram de forma rápida e conseguiram, inclusive, a cura, tá? Mas o jogo vem falando, né? A saúde não é só a parte de fora, é só a estética, tem a parte interna aí. Então precisa, né? Procurem pelo menos tentar incluir na vida de vocês algum exercício que seja leve. Pode ser uma caminhada aí na tua rua, sei lá, de 15, 20 minutos, né? Que você vai aumentando, tá? Mas não fique parado, precisa sair desse marasmo aí, tá? E outra, né, gente? O exercício físico, por mais simples que ele seja, ele sempre vai ajudar no mental, né? Ele sempre vai ajudar nos nossos pensamentos, ele faz muito bem. Então, não é só pela parte também, né? Pelo físico, pela estética, mas também pelo mental, ajuda bastante, tá? Então, saúde, basicamente isso. Aqui, ó, o jogo fala assim, tem uma pessoa aí do teu convívio, pode ser uma pessoa da família, né, uma pessoa que está distante, né, uma pessoa bastante ligada à vida financeira, ao dinheiro, talvez pode ser uma pessoa bastante materialista, ela está passando por problemas, tá? Só que assim, essa pessoa pode entrar em contato com você no sentido meio que dramático, né? Sabe aquela pessoa que fala que te ama da boca para fora? É mais ou menos isso. Eu vejo que não tem uma ligação hoje em dia tão firme, né? Tão estreita, não tem uma aliança propriamente entre vocês, né? E daí essa pessoa vai alegar, né? Pode falar para vocês, eu tô doente, eu tô, sei lá, com um problema seríssimo. Não tá bom? Só para avisar para vocês, essa pessoa não está com esse tipo de problema. É muito mais físico, não, tá? É muito mais o problema, talvez, psicológico, né? Às vezes é uma pessoa que precisa, sim, de ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, né? Que as pessoas relutam muito com relação a isso, mas o jogo tá falando assim, tenha atenção. Para a grande maioria, uma figura masculina. A pessoa vai tentar se aproximar um pouquinho no drama, né? E você, de certa forma, pode até pensar assim, nossa, né, a pessoa tá mudando, a pessoa tá melhorando. Não tá, não está. Então, não abra, né, não dê margem para essa pessoa tentar voltar aí a manter o contato, tá? Porque é uma pessoa que confunde você, confunde os teus sentimentos. Ela até gosta de você, mas o sentimento dela de apego é muito maior do que a gente pode falar gostar, um amor mesmo, tá? É uma pessoa que também está com algum tipo de problema espiritual, tá bom? Mas não demate. Vamos lá. Aqui, o jogo tá falando assim, ó. Amizades, tá? Acho que na primeira mesa a gente nem falou, nem abriu assim tão relevante, não me lembro, pelo menos. Mas assim, questão de amizades. Ele fala aqui, ó, que amizades mesmo na tua vida, pelo menos nesse momento, assim, você deve contar em 2 dedos, ou 3 no máximo, né? Ele fala, né, esse jogo traz uma limpeza também no teu campo de amizades, né? Tirou, né, muita gente. Aqui ele mostra que você foi muito prejudicado ou prejudicada, né? As pessoas podem ter usado bastante, te usado bastante, aquela historinha, né? Você tem utilidade, né? Não que a pessoa goste de você. Então você foi muito útil e depois também foi descartado de alguma forma nesse campo de amizade, né? O jogo, sim, ele fala, né, de renovação, de pessoas novas entrando na sua vida, mas assim,
Tem uma pessoa aqui para entrar no teu círculo de amizades. Uma pessoa nova, ela pode vir inclusive através aí do teu campo profissional. Só que é uma pessoa que ela não é confiável, tá? Ela não é confiável, aquela pessoa leve trás, né? Eu não digo que ela vá causar alguma coisa, que ela vá puxar o teu tapete, mas é aquela pessoa que fala bem de você na tua frente, você virou as costas, vai falar mal. É uma energia aqui que talvez não bata com a tua e inicialmente você até tente, né? Sabe quando você bate o olho na pessoa e você fala assim, nossa, não adianta, né? O santo não bateu, não vai. Mas ainda assim você faz algum tipo de esforço para falar, não, eu não sou chata, eu vou dar uma chance. Esse esforço aqui pode ser um pouquinho em vão. Então não abra margem, né? Não dê margem para essa aproximação de vocês dois, aí de vocês duas, tá? Porque aqui é uma pessoa que não traz nada de bom para a tua vida, né? Uma pessoa que não agrega nada. Eu vejo muita infantilidade, muita futilidade. Pode ser que aquela pessoa que tá ligada só em, sabe, só em, sei lá, em festinha, em falar da vida dos outros, em baladinha e não constrói nada. Eu vejo que você não tá focada nisso, né? Ou focado. Esse não é o teu momento de vida, tá? Tem algumas pessoas aqui que tem um homem que tá meio que stalkeando aí, tá cercando vocês de alguma forma. Isso não é físico, isso pode ser em redes sociais, né? Então, não me fala muito, né? Não me fala muito de onde vem essa pessoa, né? Qual que é a relação que vocês tiveram. Mas assim, não tenho boas sensações. Então, se vocês têm perfis abertos aí, o interessante é que vocês fechem esses perfis para não deixar pessoas que não estejam nas suas listas, né, terem acesso principalmente à vida íntima de vocês, tá? Outra coisa, né, sempre falo da exposição aqui, ó, né, a exposição, né, a exposição em excesso, tá, gente? Não precisa viver numa redoma, não é isso que eu quero falar. Mas a exposição em excesso, sim, ela causa algo negativo, né? Então, ela causa principalmente a inveja, ela causa aquela energia pesada que as pessoas gostam, né, de mandar. É a tal história. Fala que você comprou um carro, né? Publica lá no teu perfil. Nossa, as pessoas vão te dar 2, 3 parabéns e assim, provavelmente um vai ser sincero, né? Agora, fala que está doente, fala que está morrendo, fala que você tem uma doença gravíssima. Nossa, vai chover gente. Por quê? Porque a grande maioria não quer ver a gente bem, né? É triste? Mas é verdade. A nossa felicidade, ela nunca vai dar palco. Ela sempre vai gerar, né, na grande maioria, novamente, é triste isso. Ela vai gerar inveja, né? Ela vai fazer com que o outro queira ter o que a gente tem. Agora, quando você está numa situação complicada, né, como eu dei exemplo aqui de uma doença, as pessoas vão falar, ai, coitado, né? Aí você consegue tocar de alguma forma as pessoas, mas por quê? Porque elas estão melhores, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Moderando, sempre peneirando aí o que você exibe e o que você não exibe, tá? Esse jogo aqui, ele fala, tem alguém que tem, ou que mantém, eu não sei, tá? Dá a impressão que são escritos antigos, pode ser diário, pode ser papéis, mas alguma coisa que você escrevia coisas negativas. Sabe quando acontece alguma situação difícil na tua vida, você vai lá e escreve, né? Isso, né, acumula um padrão muito pesado, então esse jogo está pedindo para que você se desfaça disso. Tá? Para que você jogue esses papéis antigos fora. Pode ser que você nem tenha escrito tudo isso, mas pode ser que você guarde algum papel de herança, alguma coisa de alguém, mas que tem escritas, né? Tem textos pesados ali, tem muita dor envolvida e tudo isso. Então o jogo está falando para vocês jogarem isso fora, tá? Queimarem de preferência, tá bom? Pede um pouquinho aqui de cuidado, tá? Com relação a, se você tá pensando em comprar um carro, comprar moto, trocar, ele pede bastante atenção, tá? Bastante pesquisa, principalmente de carro e moto, se você tá pensando em comprar, porque tem alguma coisa estranha aí, né? Tem gente aqui pensando, inclusive, em fazer negócio com um familiar, né? Também não, né? Vou comprar o carro do meu cunhado. Não compre, tá?
Melhor coisa é você buscar um lugar especializado e ainda assim cabe um pouquinho de atenção. Pode ser aqui me mostra o carro ou uma moto que venha com algum tipo de vício. Sabe, tem carros, né, que às vezes tem algum problema, você passa em 200 mecânicos, ninguém descobre. Então pode ser isso. A pessoa está se desfazendo ou deste carro, ou desta moto, porque tem algum problema que ninguém consegue resolver. Tá? Então cabe muito bem essa análise, né? Eu sempre falo que cabe as sensações, não interessa, é um bem, alguma coisa física que você está comprando, mas assim, coloca a tua mão em cima, né? Pergunta pro teu corpo, isso é bom para mim, né? Isso vai me fazer bem, você vai sentir a sensação, né? Você ficou redundante, mas vocês me entenderam. Você vai ter essa sensação, né? Do positivo ou do negativo, tá? Então cuidado nessas negociações também, tá bom? Ó, vamos lá, cuidado, né? Atenção aqui, se você está planejando viagens distantes pelos próximos dias, tá? Não tá muito favorável, tá bom? Pode ter algum tipo de perda, algum tipo de engano, né? Pode ter furtos, tá? Toma bastante cuidado. Aqui, ó, tem um amigo, mas assim, ou um amigo ou uma pessoa que você estima muito, que também tá saindo de uma fase bastante difícil, uma pessoa que você estava se preocupando muito, tá? Então, essa mensagem vem para te confortar de alguma forma. Aqui você pode passar pelos próximos dias por confusão de sentimento, tá? Confusão de pensamento, crises de ansiedade, mas assim, né? É aquela questão que eu falei para vocês, aquela questão da casa de vocês, aquela questão de família, são situações que precisam ser resolvidas e resolvidas para ontem, né? Não esqueçam de fazer a limpeza para mandar o coleguinha aqui de volta pro lugar dele, tá? O obsessorzinho aqui, tá? E é você quem tem que fazer isso, né? Para colocar a mão, né? Deixar ninguém colocar a mão, tá? Cuidado aqui com perda de vitalidade, por isso que é muito importante. Não vejo a saúde, né? Propriamente sendo atingida, tá? Mas por isso que é muito importante vocês aprenderem a cuidar do espaço pessoal de vocês, tá? Para mim isso tá bastante ligado tanto à questão energética do filtro que eu falei para vocês fazerem, né, se quiserem, quanto à parte espiritual. Quando vocês limparem tudo isso, vocês vão ver, uma bela mudança aí na energia de vocês, tá? Aqui o jogo fala para você tentar mudar um pouquinho ou tentar melhorar um pouquinho a tua forma de se comunicar. Tem muita gente se comunicando de forma um pouquinho mais bruta, né? Então você está agredindo as pessoas, já te falaram, mas parece que você não percebe. Mas na verdade você percebe, você que não quer mudar, tá? Ó, pequenos probleminhas aí com papéis, com documentos, mas que são resolvidos, né? Tem novidade aí na família, para muitos tem gravidez, inclusive, sim, tem gravidez, ou é próximo a você, ou é para você, né? Pode ser alguém muito querido também aí, que te dê a notícia, tá? Ó, aqui só tá reforçando cuidado com lugares públicos, né? Então, cuidado com eu não vejo assalto, tá, gente? Mas furtos, cuidado com o padrão energético também, principalmente em lugares religiosos, tá? Cuidado com negócios que vocês forem fechar. A gente acabou de falar que o jogo só vem reforçando. Ó, atenção à intuição de vocês, tá? Preste bastante atenção aqui à intuição que vocês não estão dando, né, a devida atenção, tá? Tem um convite bem interessante para vocês mudarem, pode ser um convite ou pode ser uma proposta, tá? Pode ser a proposta da compra de um lugar, pode ser que você esteja querendo mudar, sei lá, comprar ou alugar alguma coisa, vai ter uma excelente proposta aí no caminho de vocês, tá? Aqui tem o Exu no teu caminho que te cuida muito, te protege muito, tá? E além disso, eu acredito que pelo menos a partir dos próximos, vamos contar mais ou menos uns 60 dias a partir dessa leitura, você vai sentir as coisas caminhando, né? Você vai sentir as coisas se desenvolvendo, tá? É como se a calmaria, a paz, a tranquilidade voltasse a se instalar, mas assim, de uma forma... Eu não falo definitiva porque nada é definitiva, mas a gente sente que a duração é mais longa desse período, né? Você consegue mais tranquilidade, inclusive, para fazer aí as tuas coisas, para trabalhar, para viver junto da tua família, tá? Gente, confirma, tá? Alguém olhando as tuas redes sociais, tá bom? Então,
bastante atenção com relação a isso, né? Aqui fala de alianças espirituais, né? Talvez novas parcerias, talvez você visitando novos lugares, talvez você, né? Você com você, né? Só você sozinho aí, sozinha, fazendo, pode ser uma promessa que você faça, pode ser um pedido de ajuda que você faça, tá? Para a vida espiritual. Outra coisa, trabalhe em processos meditativos aqui, é muito importante, tá? Vai fazer vocês se centrarem mais ainda, tá bom? E para fechar aqui com chave de ouro, confirma, né, pra gente um trabalho, né, a tua vida profissional sim crescendo, a sua vida profissional ascendendo e a sua vida profissional trazendo mais frutos aí, dinheiro, né, gente, que é o que todo mundo quer, né, vamos falar o português claro. Então confirma esse crescimento, esse aumento de renda para vocês. Tá certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Fiquem todos com Deus e a gente se vê em uma próxima leitura. Tchau, tchau!